vez mais convosco aqui no canal Os do Caminho para continuarmos o nosso ministério de ensino e de pregação da Palavra de Deus. Para vós hoje trago-vos o ensinamento da Palavra sobre a grande comissão, aquela comissão que Jesus proferiu aos seus discípulos antes da sua ascensão, de regressar para junto do Pai, e creio que este ensino é um ensino todo importante, porque acreditamos que estamos a viver os últimos momentos da Igreja, antes da vinda de Jesus, e há um mundo inteiro à nossa disposição para levarmos a Palavra de Deus, pregarmos a Palavra, ensinarmos a Palavra, fazermos discípulos, como iremos ver, porque esta é a vontade do Senhor. É claro que o Senhor nos criou para a honra e glória do seu nome, mas também nos deu uma tarefa para que outros possam ter conhecimento da salvação de Cristo Jesus, da sua morte, ressurreição, da sua vitória, e que nos trouxe e nos concedeu vida eterna àqueles que creem no seu nome. Assim, eu gostaria de ler um texto em Mateus, no capítulo 28, os versos 19 e 20, e aqui destacar três expressões, três ações ou três verbos nesta passagem que vão fazer de tópicos principais na nossa meditação. Diz assim: portanto, ide, esta é a primeira expressão, e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os, a segunda expressão, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as, terceira expressão, a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e certamente estou convosco todos os dias até à consumação dos séculos. A Igreja, no coração de Deus, deve ir a todo o mundo e pregar o Evangelho a todos. Fazei discípulos de todos os povos. Esta expressão todos os povos, no original grego, tem a ver com cada etnia. Não há ninguém que se deva excluir da ação do Evangelho no seu seio, nas suas vidas. Todos os povos são mesmo todos os povos. Nas grandes cidades, nas pequenas cidades, nas aldeias, nas vilas, nos lugares isolados, cada tribo, cada etnia, cada povo, cada língua, cada dialeto, todos. Quando o Senhor disse, ou o Espírito Santo falou através de João, lá em João 3,16, diz que Deus amou o mundo, ninguém ficou fora do alcance deste amor. Então é uma responsabilidade da Igreja irmos por todos os povos. O propósito, como diz o texto, é fazer discípulos que observarão os mandamentos de Cristo. Não basta apenas o Evangelho, anunciarmos, mas a ideia é levarmos as pessoas a aceitar Cristo e elas depois tornarem-se discípulos do Senhor. Este é o principal propósito deste canal, já vos disse isto muitas vezes. Nós queremos alcançar o maior número de pessoas para ensinar, para pregar e ensinar e levar as pessoas a integrarem-se numa igreja local, onde possam ser discipuladas, possam ser ensinadas e depois, mais à frente, elas possam também continuar esta tarefa de pregar e ensinar a cada pessoa. O discípulo aqui era aquele que, lá em Israel, os chamados talmadins, viviam tão próximo do seu mestre, que eles desejavam, naquelas caminhadas, terras poeirentas, ficarem debaixo ou ficarem
envoltos no pó que saía como consequência do caminhar do seu mestre, e este talmadim, este discípulo, estava tão próximo que o pó, a poeira que era levantada dos pés, do andar do seu mestre, pudesse o envolver. Isto nos mostra da importância de nós levarmos as pessoas a ficarem tão próximas de Jesus. A ideia é esta, é as pessoas terem um encontro com Cristo, mas segui-lo depois, mas segui-lo não à distância, não de uma forma teórica, retórica, religiosa, não, numa forma abnegada, uma forma próxima, bem junto a Jesus. Marcos, no capítulo 13, verso 10, diz: mas o Evangelho deve ser pregado a todas as nações. No capítulo 16, verso 15, é um texto paralelo deste primeiro que nós lemos, Mateus 28, também tem a ver com a grande comissão, está escrito: e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. João 20, 21 diz assim: disse-lhes Jesus de novo: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. E Atos 1:8 está escrito: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Em Mateus, em Marcos, em João, em Atos, nós encontramos a importância do ir, do evangelismo, de evangelizar. Evangelizar é transmitir as boas novas de salvação, é transmitir a palavra de Deus. E aquilo que Deus quer é que a sua igreja tenha esta consciência. Deus não nos chamou para ficarmos fechados entre quatro paredes. Deus não nos chamou para apenas nos alimentarmos e nos sentirmos confortáveis com o culto, a reunião domingueira e simplesmente ficamos satisfeitos, vamos para a nossa casa e achamos que está tudo feito. Não, de maneira nenhuma. Deus nos deu uma tarefa, uma comissão, um mandamento. Deus nos deu uma ordenança de nós irmos e anunciarmos a palavra. Porque o bem que nós sentimos, o prazer que nós temos, a graça, o perdão, tudo aquilo que nós sentimos na nossa vida, Deus quer que o mundo inteiro possa sentir o mesmo. E não há outra forma de as pessoas terem conhecimento do Evangelho, a não ser através daqueles que já foram salvos e que agora são comissionados, são enviados para evangelizar o mundo. Devemos evangelizar, em primeiro lugar, porque a morte é uma realidade. Vamos ver alguns textos, começando logo pelo princípio, e depois vamos ver outros, que mostram que o pecado do homem lá no Gênesis, lá no paraíso, trouxe consequências espirituais e físicas à humanidade. Já falei nisto numa mensagem anterior, que a morte levou o homem a ficar separado de Deus, fisicamente, porque Deus naquele tempo, no início das coisas, Deus visitava o homem, havia uma comunhão íntima, presencial de Deus, porque o homem estava na sua inocência, poderia ter um acesso a Deus como nós hoje não temos. Mas a morte colocou, ou melhor, o pecado, colocou o homem em morte espiritual, ou seja, primeiramente, afastado de Deus, segundo, morte física. Diz lá em Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17, ordenou o Senhor Deus ao homem dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Tome nota, pois no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. O homem não morreu fisicamente naquele dia,
durou muitos anos até que isso acontecesse, mas espiritualmente o homem ficou separado de Deus. Romanos 6,23, perdão, diz: pois o salário do pecado é a morte, o fruto do pecado, aquilo que o homem ganha por pecar é morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E em Hebreus, o autor da epístola aos Hebreus, no capítulo 9, verso 27, diz: e como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Enquanto Adão cresce na palavra de Deus e obedecesse, viveria para sempre e em maravilhosa comunhão com Deus. Mas se pecasse, como veio a acontecer, e desobedecesse, colheria a ruína moral e a ceifa da morte. Ou seja, se o homem obedecer, se o homem tiver um encontro com Deus e se reconciliar com o seu Criador, há uma promessa de vida eterna. Mas se o homem continuar pecando, de costas voltadas para Deus, o salário é morte. Morte física e morte espiritual. Agora, para que as pessoas tenham conhecimento desta verdade, desta constatação verdadeira, Deus precisa da igreja. Deus quer que a igreja se mova e que instrua, que evangelize, que instrua as pessoas acerca da sua condição espiritual e a sua condição eterna. Porque na eternidade haverá uma comunhão com Deus e haverá uma separação de Deus. Na eternidade, quem morreu uma vez apenas, ele poderá, na verdade, estar separado de Deus eternamente. Mas quem morreu duas vezes, o que é que isto significa? Morreu fisicamente e morreu para o pecado, ou seja, teve um encontro com Deus e morreu para tudo aquilo que desobedece a Deus, ele terá apenas uma morte e essa morte será a sua morte física, mas terá uma vida eterna com Deus, de comunhão com Deus. A igreja é portadora desta mensagem e nós, como cristãos, deveremos de todo irmos ao encontro das pessoas e anunciar que é importante as pessoas morrerem para o pecado. Poderão morrer uma vez, ao fim dos seus dias, ou quando Deus determinar. Mas essa morte não é trágica, porque nesta vida levou uma obediência ao Senhor, levou uma vida de aprendizagem, de caminho, de instrução aos pés de Deus. Na eternidade, Deus o chamará para junto de si e passará a eternidade com ele. Isto é o que a palavra de Deus nos ensina. Não tenho muito tempo para vos mostrar todos estes textos, mas é isto que a palavra de Deus ensina. Mas aquele que só morreu uma vez e nesta vida não quis nada com Deus, na eternidade continuará debaixo de morte, porque estará separado de Deus eternamente. Então, nós precisamos levar o Evangelho às pessoas. Porquê? Porque a morte vai ser uma realidade. Em segundo lugar, nós devemos levar o Evangelho às pessoas porque o castigo eterno é uma realidade. Eu, em parte, já dei aqui uma pincelada, mas poderei falar um pouquinho mais. A Bíblia fala, não vale a pena lermos, num texto lá em Lucas 16, que é a parábola de um rico e de um Lázaro. Um homem que nas suas riquezas não quis saber dos outros, simplesmente olhou para a sua ganância, para a sua fartura e para os seus gastos, e o seu semelhante não tinha qualquer importância. E havia lá um pobre coitado, alguém que a vida não foi favorável, desejava comer alguma coisa, sentava-se à porta do rico e este não passava qualquer atenção, nem se movia em relação a esta pessoa. Tanto um como o outro morreram. No Hades, diz o texto, havia dois lugares separados por um abismo, o Hades, um lugar de tormento e um lugar do seio de Abraão.
E diz o texto sagrado que o rico foi para o Hades e este Lázaro, o pobre, foi para o seio de Abraão. E o rico viu um Lázaro e falou com Abraão, disse: Pai Abraão, manda que Lázaro molhe a ponta do seu dedo em água e me venha refrescar a língua, porque estou atormentado. Portanto, o que é que isto nos mostra? Nos mostra que uma vida com Cristo, aqui, agora, no presente, no futuro, nós temos o garante de uma eternidade gloriosa. Uma vida sem Cristo, uma vida de rejeição, uma vida em que as pessoas não querem saber, como nós ouvimos muitas vezes, da religião, não querem saber da palavra de Deus, uma vida longe de Deus no presente, na eternidade. Diz o texto sagrado que Deus, na sua justiça, irá permitir que as pessoas vivam separados de Deus em tormento eterno. Diz lá Mateus 10, 28. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Tantos queridos irmãos nossos que deram a sua vida em prol do Evangelho. Foi doloroso de todo, foi horrível de todo, mas a maior tragédia não é esta. A maior tragédia é aquele que partirá para a eternidade sem Cristo e sem salvação. Então, meus caros irmãos, estou a falar para a Igreja, é responsabilidade nossa anunciarmos a salvação em Cristo, a vida eterna em Cristo, mas também alertarmos as pessoas da condenação. O castigo eterno é uma realidade. Eu poderia, e tenho aqui nos meus apontamentos, usar textos que mostram um pouco que lugar é este, que separação de Deus é esta. Vou omitir os textos, apenas enunciar os conceitos. Um lugar de tormento, diz a Bíblia, reservado para os pecadores, aqueles que não querem Cristo na sua vida, para aqueles que rejeitaram a salvação, um lugar de fogo que nunca apaga, um lugar preparado para o diabo e para os seus anjos, um lugar de pranto e de ranger de dentes, um lugar de aprisionamento e de trevas, um lugar de angústia. É, na verdade, um lugar terrível. E todos estes conceitos que eu enunciei, eu poderia usar os textos, estão todos na palavra de Deus. Então, cabe-nos a nós esta responsabilidade. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê esta sensibilidade espiritual de percebermos que somos devedoras. É uma urgência. Deixe apenas os seus bancos de igreja e fale de Jesus às pessoas, às suas famílias, aos seus colegas de trabalho, de escola, à sua vizinhança, às suas relações. Use as redes sociais para falar de Jesus às pessoas. Que Deus nos ajude a entender a importância de anunciarmos a palavra do Senhor. Então já vimos que, em primeiro lugar, evangelizar é urgente, porque a morte é uma realidade, e falámos também que o castigo eterno também é uma realidade. Terceiro, porque não haverá oportunidade após a morte. É enquanto vivermos, é enquanto estamos nesta vida, é enquanto o tempo que se chama hoje, é enquanto temos força para falarmos e para irmos e para anunciarmos. Romanos 10, 7 e 8 diz: ou quem descerá ao abismo, isto é, levar a Cristo dentre os mortos. Mas que diz: a palavra está junto de ti, está na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. A palavra está em nós, o conhecimento está em nós, e nós temos que falar, nós temos que pregar. João 5,29 diz: os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que praticarem o mal para a ressurreição da condenação. O mundo precisa de saber isto. O mundo precisa praticar o que é bem. O mundo precisa de cumprir o que está escrito na palavra. O mundo precisa de ter um encontro com Jesus.
Esta é a nossa responsabilidade, esta é a nossa comissão. Vamos anunciar a palavra. Usa os meios que estiver à tua disposição para anunciar a palavra. O mundo precisa de ouvir que Cristo está para chegar, que Cristo veio para salvar. E os que receberem têm vida eterna garantida. Os que não receberem têm condenação garantida também. Quarto lugar, Deus quer que todos se salvem. Não há exceção, nós lemos no texto, ide por todo o mundo, por cada povo, por cada língua, dialeto, etnia, raça, seja o que for, por todo o mundo, anunciai a palavra do Senhor. Deus quer que todos se salvem. João 24 diz, mas se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam de além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu mencionei João, não é João, como sabem, é Josué, capítulo 24, verso 15. Josué, ele está a desafiar o povo. Se vocês quiserem servir outras coisas, sirvam. Mas essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós sirvamos a Ele. E Ele declara, eu e a minha casa vamos continuar a servir ao Senhor. Deus quer que nós o sirvamos. Deus quer que nós evangelizemos. Deus quer que nós abramos a nossa boca e possamos transmitir as santas palavras dele para a humanidade. É tempo de nós buscarmos ao Senhor. É tempo de nós nos envolvermos na obra de Deus. É tempo de nós deixarmos o Espírito trazer esta sensibilidade à nossa vida e nos entregarmos de uma forma incondicional para que Ele nos use neste mundo que está tão carente das suas palavras. Eu estou a abrir a Bíblia porque quero ler aqui convosco 3 versículos que Isaías escreveu. Diz assim no capítulo 55, verso 1 até o verso 3. Todos vós que tendes sede, vindo às águas, e os que não tendes dinheiro, vindo, comprai e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. É de graça, meus amigos. Foi a morte de Jesus que pagou tudo isto. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não se satisfaz. Ouvi-me atentamente, comei o que é bom e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Deus está-nos a desafiar para irmos e para anunciarmos às pessoas que possam ir e possam se deleitar em Cristo e possam se deleitar nas iguarias espirituais. Foi tão bom aquilo que aconteceu na nossa vida, não foi? Então que nós possamos sentir que há pessoas à nossa volta que precisam do mesmo. Palavras de esperança, palavras de vida eterna, palavras de perdão, palavras da graça de Deus. Que a igreja se sinta, na verdade, desafiada. Porquê? Porque Deus quer que todos se salvem. 1 de Reis, capítulo 18, verso 21. Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, mas se Baal seguiu, porém o povo não respondeu nada. Elias desafiou o povo a fazer uma escolha definitiva entre seguir a Deus ou seguir a Baal. Cristo advertiu contra esta atitude fatal. Mateus 6:24. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. E a nossa pergunta final é esta: a quem é que nós devemos escolher? A quem é que nós devemos servir? Quem é que está disposto a ser um servo do Senhor? A sua vontade é que cada um de nós possa se envolver. A nossa
a nossa disposição para levarmos as boas novas. Evangelizar, como eu disse, é isto, é levarmos as boas novas de salvação aos povos, às pessoas. Então, sente-te útil nas mãos de Deus. Não feches a tua boca, não te cales. Creio que na última ou na penúltima mensagem eu dei um testemunho da minha mãe na semana em que ela partiu para a eternidade. Eu sempre me habituei a ver esta mulher de Deus andando nas praças, quando nos congressos nacionais, nas conferências, nós íamos por todo o país e estávamos naqueles lugares e ela aproveitava sempre as oportunidades para evangelizar, para levar Cristo às pessoas. Que exemplo! Então não te acomodas. Ser igreja é muito mais do que passividade. Estamos sentados nos nossos bancos, nas nossas cadeiras, nos nossos templos. Ser cristão é participar. O Senhor quer, o Senhor chama, como Josué desafiava o povo. Escolhei a quem servis. Não fiquem indiferentes, não fiquem passivos. Escolhei, evangelizem, anunciem as boas novas de salvação. Esta é a vontade de Deus. O meu sincero desejo é que te sintas desafiado pela palavra, que o Espírito te possa desafiar para seres um pregador, um anunciador, um apóstolo de Deus, um desbravador, alguém que vai e que anuncia a palavra do Senhor. Que Deus ricamente abençoe a tua vida, a tua família, e nos encontraremos brevemente aqui no canal Os do Caminho. Que Deus te possa abençoar. Obrigado.